Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol rachava a terra igual faca no couro seco. Era março e a seca já tinha chegado fazia 2 meses no interior de Goiás. Eu, Antônio Ferreira, 58 anos nas costas e 3 de viuvez no peito, caminhava pela cerca do pasto com um martelo na mão, consertando os arames que o gado tinha derrubado na noite anterior. O silêncio era quente, espesso, daqueles que grudam na pele igual melado. Só o barulho das minhas botas pisando na terra seca e o zunido distante de uma mosca varejeira quebrava o sossego da manhã. Lá longe, na divisa da propriedade, o Rio Vermelho corria abaixo, quase um fio d'água, se escondendo entre as pedras e o capim ressecado. Fazia 3 anos e meio que Teresa tinha partido. Câncer no útero, silencioso como cobra no mato. Quando descobrimos, já era tarde. Ela se foi num domingo de chuva, me deixando sozinho nessa fazenda de 40 alqueires que herdei do meu pai. A casa grande, que antes ecoava com o riso dela e o barulho das panelas no fogão a lenha, agora só fazia eco dos meus passos e do vento batendo nas janelas. Toda manhã eu acordava às 5, fazia o café preto, que ela sempre dizia estar forte demais, e saía para lida. Era minha rotina, minha fuga, porque parar para pensar doía mais que trabalhar debaixo do sol escaldante. O cavalo Corisco, um alazão que me acompanhava há quase 10 anos, pastava tranquilo perto do curral. Teresa sempre dizia que ele era esperto demais para ser só um bicho. Esse cavalo te entende melhor que muito cristão por aí, ela falava, fazendo carinho no focinho do animal. E ela tinha razão. Naquela manhã, depois de consertar uns 5 metros de cerca, assobiei para o Corisco. Ele veio no trote, as orelhas empertigadas, me cumprimentando com aquele relincho baixo que era só nosso. Montei e seguimos para a beirada do pasto, onde uns bois estavam se juntando debaixo de uma árvore, fugindo do sol que já esquentava mesmo sendo cedo. Foi quando o cavalo parou. Parou de uma vez, sem aviso. As patas dianteiras fincadas no chão, a cabeça erguida, as orelhas viradas para frente como radar. Corisco nunca fazia isso. Era obediente, calmo. Mas ali, parado que nem estátua, ele olhava fixo para o fundo do mato, onde o rio passava escondido entre os galhos. "Que foi, rapaz?" Falei baixo, passando a mão no pescoço dele. "O que tá vendo aí?" O animal não se mexia. O corpo dele estava tenso, os músculos duros embaixo da sela. Um silêncio diferente no ar, pesado, como se alguma coisa tivesse mudado no mundo, mas eu ainda não soubesse o quê. Foi então que escutei um gemido, fraco, quase um suspiro, vindo lá do rio. Desci do cavalo devagar, as botas fazendo barulho nas folhas secas. Cada passo parecia alto demais naquele silêncio estranho. O coração começou a bater mais forte, daquele jeito quando a gente sabe que algo não está certo. Cheguei na beira do barranco e olhei para baixo. Na margem do rio, algo se mexia entre os galhos caídos e a lama seca. Primeiro pensei que fosse um saco de ração que alguém tinha jogado fora, ou um trapo velho que a correnteza tinha trazido, mas não era. Era gente, uma mulher, caída na lama, os braços esticados para frente de um jeito que não parecia natural. A roupa, que devia ter sido um vestido azul, estava rasgada e suja de barro. O cabelo preto grudado no rosto, escondendo os traços. E os pulsos? Os pulsos estavam amarrados com corda grossa, do tipo que a gente usa para prender gado. Meu estômago gelou. Ela tinha sido deixada ali, abandonada, amarrada que nem bicho para morrer sozinha na beira do rio. E perto dela, uns 3 metros rio adentro, vi os olhos. 2, depois 4, depois 6. Jacarés boiando na água escura, só os olhos e o focinho de fora, se aproximando devagar, em silêncio,
como fazem quando sentem o cheiro de presa ferida. A mulher se mexeu de novo, tentou levantar a cabeça. Foi quando vi que ela ainda respirava. Meu Deus do céu, murmurei, e foi como se uma força tivesse tomado conta dos meus músculos. Deslizei barranco abaixo, pisando em falso, me segurando nos galhos secos para não cair de cara na lama. A água do rio estava morna e cheirava a lodo podre. Os jacarés sumiram assim que me viram, mas eu sabia que não tinham ido longe. A mulher estava consciente, mas parecia em choque. Os olhos abertos, fixos no céu, sem piscar. A respiração rápida e curta. Quando me abaixei do lado dela, ela tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco. Calma, falei, tirando a faca da bainha. Vou tirar essas cordas. Não se mexe. As amarras estavam molhadas e apertadas. Quem fez aquilo sabia o que estava fazendo. Cortar demorou mais que eu queria, principalmente com o barulho da água e a sensação de que os jacarés tinham voltado. Quando finalmente soltei os pulsos dela, vi as marcas fundas que a corda tinha deixado na pele. Ela era nova, uns 30 anos, talvez menos. O rosto magro, queimado de sol, mas com traços bonitos por baixo da sujeira e do medo. Quando tentei ajudá-la a sentar, ela se encolheu toda, tremendo que nem folha no vento. Não vou te fazer mal, falei devagar. Meu nome é Antônio. Tenho uma fazenda aqui perto. Você tá segura agora? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Era um olhar que eu nunca vou esquecer. Vazio. Como se a alma dela tivesse ido embora e só o corpo tivesse ficado. Peguei ela no colo. Era leve demais, os ossos se marcando embaixo da roupa molhada. Subi o barranco com cuidado, cada degrau uma luta para não escorregar. Lá em cima, Corisco nos esperava, inquieto, relinchando baixo como se entendesse a gravidade da situação. Botei ela na sela com cuidado e montei atrás. Ela não falou uma palavra durante o caminho de volta, só tremia. Mesmo com o sol forte batendo nas nossas cabeças, ela tremia como se tivesse frio. A casa ficava a uns 15 minutos de cavalgada. 15 minutos que pareceram 1 hora. O tempo todo eu pensava, quem faz uma coisa dessas? Quem amarra uma mulher e deixa para os jacarés? Quando chegamos no terreiro, desci primeiro e a peguei no colo de novo. Ela estava mais consciente agora, mas ainda não falava. Levei ela para dentro, para o quarto de hóspedes que ficava no fundo da casa. Um quarto simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Você precisa tomar um banho, falei. Tirar essa roupa molhada. Vou buscar umas coisas limpas para você. Ela acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Esquentei a água no fogão a lenha, enchi a bacia e levei para o banheiro junto com sabonete, shampoo e toalhas limpas. Das roupas da Teresa, que eu ainda guardava no guarda-roupa, separei um vestido simples e uma calcinha. Eram um pouco grandes, mas iam servir. Enquanto ela se lavava, preparei um prato de comida. Arroz, feijão, um pedaço de carne assada que tinha sobrado do almoço do dia anterior e umas fatias de queijo que eu mesmo fazia. Pus na mesa da cozinha junto com um copo de leite morno. Ela apareceu na porta da cozinha uns 20 minutos depois. O vestido da Teresa ficava frouxo nela, mas estava limpa. O cabelo molhado, penteado para trás, mostrava um rosto bonito, apesar dos olhos ainda assustados. Tinha um corte pequeno na testa e alguns arranhões nos braços, mas nada grave. Senta, falei puxando uma cadeira. Precisa comer alguma coisa. Ela se sentou devagar, como se qualquer movimento brusco fosse doer. Pegou o garfo com as mãos tremendo e começou a comer em silêncio. Pequenas garfadas, mastigando devagar, os olhos sempre alertas, como um bicho ferido que espera o próximo ataque. Sentei do outro lado da mesa com minha xícara de café e fiquei observando. Não queria pressioná-la com perguntas. Sabia que na hora certa ela ia falar, ou não. De qualquer jeito, ela estava segura agora. Quando terminou de comer, ela me olhou e disse a primeira palavra, obrigada.
A voz era rouca, machucada, mas tinha algo nela que me tocou fundo. Uma tristeza que ia além do que tinha acontecido naquele dia. Uma tristeza antiga, de quem já tinha sofrido muito antes de acabar amarrada na beira do rio. "Como você se chama?" perguntei baixo. Ela hesitou. Passou a mão no rosto, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. "Clara", disse finalmente. "Meu nome é Clara." E foi assim que tudo começou. Clara dormiu 16 horas seguidas. Eu fiquei acordado a noite toda, sentado na varanda, escutando os grilos e os ruídos que ela fazia durante o sono. Não eram ruídos normais. Eram gemidos abafados, palavras soltas que eu não conseguia entender. E de vez em quando, um grito sufocado que me fazia pular da cadeira e ir até a porta do quarto para ver se ela estava bem. Quando o sol nasceu, ela ainda dormia. Fiz meu café da manhã em silêncio, tentando não fazer barulho com as panelas. Saí para dar ração para os porcos e para os galinhas, ordenhar a vaca e fazer os serviços básicos da fazenda. Mas minha cabeça estava lá dentro, pensando nela, tentando entender o que tinha acontecido. Quem amarra uma mulher e deixa para os bichos? Que tipo de gente faz uma coisa dessa? Voltei para casa perto das 10 da manhã. Clara estava na cozinha, de pé na frente do fogão, mexendo uma panela de mingau de milho. Tinha achado os ingredientes na despensa e estava cozinhando. O cheiro doce tomava conta da cozinha, me lembrando dos domingos que Teresa fazia o mesmo mingau. "Bom dia", falei baixo, para não assustar ela. Ela se virou. Os olhos estavam menos assombrados, mas ainda tinha uma sombra de medo neles. "Bom dia, seu Antônio. Espero que não se importe. Achei o fubá e pensei em fazer alguma coisa." "Claro que não me importo. Faz tempo que essa cozinha não tem cheiro de comida de verdade." Ela deu um sorriso pequeno, o primeiro que eu via no rosto dela. Sentamos para tomar café juntos. Ela comeu devagar, sempre atenta a qualquer barulho que vinha de fora. Quando um galo cantou no terreiro, ela se encolheu toda. Quando o cachorro do vizinho latiu lá longe, ela parou de mastigar e ficou escutando até o silêncio voltar. "Clara", falei depois que terminamos de comer, "você não precisa me contar nada se não quiser, mas se quiser conversar, eu tô aqui." Ela ficou um tempo mexendo na xícara vazia, os olhos perdidos lá fora, na estrada de terra que sumia na curva. "Você tem família?" perguntou de repente. "Tinha. Minha esposa morreu faz 3 anos. Não tivemos filhos." Parei um pouco. "E você?" Ela balançou a cabeça. "Não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era menina. Cresci em casa de parente, de favor. Me casei nova demais com a pessoa errada." A voz dela ficou mais baixa na última frase. "Seu marido?" perguntei, já imaginando a resposta. "Ex-marido", ela corrigiu rápido. "Pelo menos no papel. A gente se separou faz 2 anos, mas ele não aceita." Clara levantou da mesa e foi até a janela. Ficou lá parada, olhando a estrada, as mãos cruzadas na frente do corpo. "Ele é de Mineiros, uma cidade aqui perto. Trabalha com gado, tem dinheiro, conhece todo mundo. Quando eu disse que queria me separar, ele disse que mulher dele não larga dele não. Que se eu tentasse, ia me arrepender." Senti um aperto no peito. "E você tentou mesmo assim?" "Tentei. Peguei minhas coisas e fui morar com uma amiga em Jataí. Arrumei trabalho numa loja, estava começando uma vida nova. Mas ele me achou. Aparecia no serviço, na casa da minha amiga, me seguia na rua. Falava que eu ia voltar para ele, querendo ou não." Ela se virou para mim e vi que os olhos estavam marejados. "Semana passada, ele apareceu na loja com 2 conhecidos dele. Disse que era a última vez que ele vinha me buscar por bem, que se eu não voltasse, eles iam me buscar por mal." "E você não procurou a polícia?" Clara deu uma risada amarga. "Seu Antônio, o senhor não conhece meu ex-marido, Valdecir Ramos. Todo mundo em Mineiros conhece ele. Tem fazenda grande, mexe com política, é amigo do delegado. Quando eu fui na delegacia, me trataram como se eu fosse louca. Disseram que briga de marido e mulher a polícia não se mete."
O nome Valdecir Ramos me era familiar. Já tinha ouvido falar dele nas feiras de gado. Homem rico, poderoso, desses que todo mundo teme e ninguém enfrenta. Foi ele que fez isso com você? Ela voltou para a mesa e se sentou. As mãos tremiam quando pegou a xícara. Anteontem à noite eu estava voltando do trabalho. Tinha ficado até mais tarde porque era final de mês, fazendo o fechamento do caixa. Quando saí da loja, eles estavam me esperando. Valdecir e mais 2. Me pegaram na rua escura, me jogaram numa caminhonete. Parou para respirar fundo. Me levaram para uma estrada de terra, lá para os lados do rio. Valdecir disse que se eu não podia ser dele, não ia ser de mais ninguém. Que os jacarés iam resolver o problema que eu tinha me tornado. Senti a raiva subindo igual fel na garganta. Filho da mãe! Me amarraram e me deixaram lá. Disse que ia voltar no outro dia para ver o que tinha sobrado. Ela enxugou uma lágrima que desceu pelo rosto. Passei a noite toda ouvindo os bichos na água. Achei que ia morrer ali. Só não morri porque o senhor apareceu. Fiquei um tempo em silêncio, digerindo tudo que ela tinha contado. Era pior do que eu imaginava. Não era só um homem violento. Era um homem poderoso e violento que se achava dono da vida dela. Você tem que denunciar, falei. Tem que contar tudo o que aconteceu. Pro quem? Ela me olhou nos olhos. Pra polícia de Mineiros, que é amiga dele. Pro delegado que joga dominó com ele todo fim de semana. Seu Antônio, eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho família, não tenho ninguém. É a palavra dele contra a minha, e todo mundo sabe qual palavra vale mais. Ela tinha razão, e isso me doía. Conhecia bem como as coisas funcionavam no interior. Quem tem poder, tem razão. Quem não tem, se vira como pode. Então você vai ficar aqui, falei sem pensar 2 vezes. Pelo tempo que precisar. Clara me olhou surpresa. Seu Antônio, eu não posso aceitar isso. O senhor nem me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é uma mulher honesta que quase morreu porque um homem se acha dono dela. E sei que se eu te deixar ir embora e alguma coisa acontecer com você, não vou conseguir dormir direito pelo resto da vida. Ela começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático. Era um choro baixo, de alívio, de quem finalmente encontrou um porto seguro depois de muito tempo navegando em Mar Bravo. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer nada. A gente se ajuda quando pode. Naquela tarde, mostrei a fazenda para ela. Os currais, a horta, o pomar, a casa do caseiro que morava lá no fundo da propriedade com a família. Clara parecia interessada em tudo. Fazia perguntas sobre os animais, sobre a plantação, sobre como eu cuidava de tudo sozinho. A senhora sabia fazer essas coisas? Perguntei quando ela se agachou para fazer carinho numa galinha que se aproximou. Não, sempre morei na cidade, mas gosto de aprender. Tinha algo nela que me chamava de atenção. Mesmo depois de tudo que tinha passado, ainda tinha luz nos olhos quando falava de coisas simples. Era como se por baixo de todo aquele sofrimento existisse uma mulher forte, que só precisava de uma chance para florescer de novo. No final da tarde, quando voltamos para casa, Clara insistiu em fazer o jantar. Disse que não podia ficar parada, que precisava se ocupar. Fez um frango assado com batata e uma salada de alface da horta. Comemos conversando sobre coisas leves. O tempo, os bichos, a vida no campo. Por um momento esqueci que ela estava ali, fugindo de um homem que queria matá-la. Por um momento, a casa pareceu viva de novo. Mas a paz durou pouco. Era quase 9 da noite quando escutamos o barulho de motor na estrada. Clara congelou na cadeira, o garfo parado no ar. O barulho foi ficando mais perto, mais alto. Era uma caminhonete pela grossura do motor. É ele, ela sussurrou, e o rosto ficou branco que nem papel. O motor parou lá fora, no terreiro. Escutamos portas batendo, vozes de homem, passos pesados na terra seca. "Cadê a mulher, velho?" gritou uma voz grossa lá de fora. "Sabemos que ela tá aí dentro." Clara se levantou da mesa tremendo das pernas às mãos.
Eles me acharam, murmurou. Como eles me acharam? Peguei ela pelo braço e a levei para a cozinha, longe das janelas da frente. Fica aqui, não sai daqui por nada. Não, seu Antônio, eles são perigosos. Se o senhor não me entregar, eles podem fazer mal para o senhor. Deixa isso comigo. Peguei a espingarda que guardava no quarto e fui até a porta da frente. 3 homens estavam no terreiro. O do meio era alto, forte, de chapéu na cabeça e cara de poucos amigos. Devia ser o Valdecir. Os outros 2 pareciam capangas. Boa noite, falei, segurando a espingarda baixa mais visível. Em que posso ajudá-los? Tô atrás da minha mulher, disse Valdecir. Sei que ela tá aqui. Alguém viu você tirando ela do rio ontem de manhã. Meu sangue gelou. Alguém tinha visto. Alguém tinha contado para ele. Não sei do que o senhor está falando. Valdecir deu um passo para frente. Não faz de besta, velho. Clara tá aí dentro e eu vim buscar ela. É minha mulher e eu tenho direito. Direito? Senti a raiva subindo. Que direito um homem tem de amarrar uma mulher e deixar para os jacarés? Ele sorriu de lado, um sorriso frio. Ah, então ela já contou a versão dela da história. Aposto que não contou que me roubou, que fugiu com dinheiro meu, que tá dormindo com meio mundo. Não acredito numa palavra do que você tá falando. Não importa no que você acredita, velho. Importa é que ela é minha mulher e vai voltar comigo, por bem ou por mal. Os 2 capangas se afastaram um pouco, um para cada lado, tentando me cercar. Levantei a espingarda. Não vai levar ninguém daqui, falei firme. E é melhor vocês saírem da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Valdecir deu uma gargalhada. A polícia? Véio, você sabe com quem tá falando? Eu sou a polícia aqui na região. Foi quando escutamos o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Vindo da estrada na direção da casa. Valdecir franziu a testa, tentando ver quem vinha na escuridão. Eram 5 cavaleiros. Reconheci o primeiro. Era João Pedro, meu vizinho mais próximo, dono da fazenda ao lado. Os outros eram filhos e genros dele, todos armados. Boa noite, Antônio, disse João Pedro, parando o cavalo perto da varanda. Escutamos barulho de discussão. Tá tudo bem? João Pedro era conhecido na região. Homem respeitado, de família tradicional, que não devia favor para ninguém e não tinha medo de homem nenhum. Tá tudo bem, João Pedro. Esses senhores já estavam de saída. Valdecir olhou para os 5 homens montados, calculou as chances e percebeu que a situação tinha mudado. Não era mais 3 contra 1, era 3 contra 6. Isso não vai ficar assim, disse, apontando o dedo para mim. Ninguém mexe com o que é meu e sai ileso. Sua mulher não é uma propriedade, respondi. E se ela não quer ficar com você, problema é seu. Valdecir subiu na caminhonete, seguido pelos capangas. Antes de ir embora, gritou: Você não me conhece, velho. Não sabe com quem tá mexendo. A caminhonete saiu levantando poeira e fazendo barulho. João Pedro desceu do cavalo e veio até a varanda. Esse aí é perigoso, Antônio. Valdecir Ramos não é homem de perdoar desaforo. Eu sei, João Pedro, mas não podia entregar a mulher para ele. E fez certo. Soube que ele quase matou ela. Que história é essa? Contei para João Pedro tudo o que tinha acontecido. Ele escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Vou falar com meus filhos, disse quando terminei de contar. A gente vai ficar de olho. Se ele voltar, vocês não vão estar sozinhos. Depois que João Pedro foi embora com os filhos, voltei para dentro. Clara estava sentada no chão da cozinha, encostada na parede, chorando. Ele não vai desistir, ela disse quando me viu. Vai voltar. E da próxima vez, vai trazer mais gente. Me ajoelhei do lado dela. Escuta bem o que eu vou te falar, Clara. Você não está sozinha mais. Eu não vou deixar ele te levar. E se for preciso, a gente arruma um jeito de você ir para bem longe daqui, onde ele não possa te achar. Ela me olhou nos olhos. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Por que está arriscando tua vida por uma estranha? Pensei na pergunta dela. Por que mesmo eu estava fazendo aquilo?
Porque estava disposto a enfrentar um homem perigoso por uma mulher que conhecia há 2 dias. Por quê? Falei devagar. Tem momentos na vida que a gente tem que escolher entre o que é fácil e o que é certo. E deixar você nas mãos daquele homem não seria certo. Ela encostou a cabeça no meu ombro e chorou mais um pouco. Eu fiquei ali, quieto, sentindo o peso da responsabilidade que tinha assumido. Naquela noite, nenhum de nós dois dormiu direito. Eu ficava levantando para olhar a estrada e escutava ela se mexendo no quarto, acordando com qualquer barulho. Tinha começado uma guerra e eu não fazia ideia de como ela ia terminar. Clara dormiu 16 horas seguidas. Eu fiquei acordado a noite toda, sentado na varanda, escutando os grilos e os ruídos que ela fazia durante o sono. Não eram ruídos normais. Eram gemidos abafados, palavras soltas que eu não conseguia entender. E de vez em quando, um grito sufocado que me fazia pular da cadeira e ir até a porta do quarto para ver se ela estava bem. Quando o sol nasceu, ela ainda dormia. Fiz meu café da manhã em silêncio, tentando não fazer barulho com as panelas. Saí para dar ração para os porcos e para os galinhas, ordenhar a vaca e fazer os serviços básicos da fazenda. Mas minha cabeça estava lá dentro, pensando nela, tentando entender o que tinha acontecido. Quem amarra uma mulher e deixa para os bichos? Que tipo de gente faz uma coisa dessa? Voltei para casa perto das 10 da manhã. Clara estava na cozinha, de pé na frente do fogão, mexendo uma panela de mingau de milho. Tinha achado os ingredientes na despensa e estava cozinhando. O cheiro doce tomava conta da cozinha, me lembrando dos domingos que Teresa fazia o mesmo mingau. Bom dia, falei baixo para não assustar ela. Ela se virou. Os olhos estavam menos assombrados, mas ainda tinha uma sombra de medo neles. Bom dia, seu Antônio. Espero que não se importe. Achei o fubá e pensei em fazer alguma coisa. Claro que não me importo. Faz tempo que essa cozinha não tem cheiro de comida de verdade. Ela deu um sorriso pequeno. O primeiro que eu via no rosto dela. Sentamos para tomar café juntos. Ela comeu devagar, sempre atenta a qualquer barulho que vinha de fora. Quando um galo cantou no terreiro, ela se encolheu toda. Quando o cachorro do vizinho latiu lá longe, ela parou de mastigar e ficou escutando até o silêncio voltar. Clara, falei depois que terminamos de comer. Você não precisa me contar nada se não quiser, mas se quiser conversar, eu tô aqui. Ela ficou um tempo mexendo na xícara vazia, os olhos perdidos lá fora, na estrada de terra que sumia na curva. Você tem família? Perguntou de repente. Tinha. Minha esposa morreu faz 3 anos. Não tivemos filhos? Parei um pouco. E você? Ela balançou a cabeça. Não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era menina. Cresci em casa de parente, de favor. Me casei nova demais, com a pessoa errada. A voz dela ficou mais baixa na última frase. Seu marido? Perguntei, já imaginando a resposta. Ex-marido, ela corrigiu rápido, pelo menos no papel. A gente se separou faz 2 anos, mas ele não aceita. Clara levantou da mesa e foi até a janela. Ficou lá parada, olhando a estrada, as mãos cruzadas na frente do corpo. Ele é de Mineiros, uma cidade aqui perto. Trabalha com gado, tem dinheiro, conhece todo mundo. Quando eu disse que queria me separar, ele disse que mulher dele não larga dele não, que se eu tentasse ia me arrepender. Senti um aperto no peito. E você tentou mesmo assim? Tentei. Peguei minhas coisas e fui morar com uma amiga em Jataí. Arrumei trabalho numa loja, estava começando uma vida nova. Mas ele me achou. Aparecia no serviço, na casa da minha amiga, me seguia na rua. Falava que eu ia voltar para ele, querendo ou não. Ela se virou para mim e vi que os olhos estavam marejados. Semana passada, ele apareceu na loja com 2 conhecidos dele. Disse que era a última vez que ele vinha me buscar por bem. Que se eu não voltasse, eles iam me buscar por mal. E você não procurou a polícia? Clara deu uma risada amarga.
Seu Antônio, o senhor não conhece meu ex-marido, Valdecir Ramos. Todo mundo em Mineiros conhece ele. Tem fazenda grande, mexe com política, é amigo do delegado. Quando eu fui na delegacia, me trataram como se eu fosse louca. Disseram que briga de marido e mulher, a polícia não se mete. O nome Valdecir Ramos me era familiar. Já tinha ouvido falar dele nas feiras de gado. Homem rico, poderoso, desses que todo mundo teme e ninguém enfrenta. Foi ele que fez isso com você? Ela voltou para a mesa e se sentou. As mãos tremiam quando pegou a xícara. Anteontem à noite, eu estava voltando do trabalho. Tinha ficado até mais tarde, porque era final de mês, fazendo o fechamento do caixa. Quando saí da loja, eles estavam me esperando. Valdecir e mais 2. Me pegaram na rua escura, me jogaram numa caminhonete. Parou para respirar fundo. Me levaram para uma estrada de terra, lá para os lados do rio. Valdecir disse que se eu não podia ser dele, não ia ser de mais ninguém. Que os jacarés iam resolver o problema que eu tinha me tornado. Senti a raiva subindo igual fel na garganta. Filho da mãe. Me amarraram e me deixaram lá. Disse que ia voltar no outro dia para ver o que tinha sobrado. Ela enxugou uma lágrima que desceu pelo rosto. Passei a noite toda ouvindo os bichos na água. Achei que ia morrer ali. Só não morri porque o Senhor apareceu. Fiquei um tempo em silêncio, digerindo tudo que ela tinha contado. Era pior do que eu imaginava. Não era só um homem violento. Era um homem poderoso e violento, que se achava dono da vida dela. Você tem que denunciar, falei. Tem que contar tudo o que aconteceu. Pro quem? Ela me olhou nos olhos. Pra polícia de Mineiros, que é amiga dele? Pro delegado que joga dominó com ele todo fim de semana? Seu Antônio, eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho família, não tenho ninguém. É a palavra dele contra a minha, e todo mundo sabe qual palavra vale mais. Ela tinha razão, e isso me doía. Conhecia bem como as coisas funcionavam no interior. Quem tem poder tem razão. Quem não tem, se vira como pode. Então você vai ficar aqui, falei sem pensar 2 vezes. Pelo tempo que precisar. Clara me olhou surpresa. Seu Antônio, eu não posso aceitar isso. O senhor nem me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é uma mulher honesta que quase morreu porque um homem se acha dono dela. E sei que, se eu te deixar ir embora e alguma coisa acontecer com você, não vou conseguir dormir direito pelo resto da vida. Ela começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático. Era um choro baixo, de alívio, de quem finalmente encontrou um porto seguro depois de muito tempo navegando em mar bravo. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer nada. A gente se ajuda quando pode. Naquela tarde, mostrei a fazenda para ela. Os currais, a horta, o pomar, a casa do caseiro que morava lá no fundo da propriedade com a família. Clara parecia interessada em tudo, fazia perguntas sobre os animais, sobre a plantação, sobre como eu cuidava de tudo sozinho. A senhora sabia fazer essas coisas? Perguntei quando ela se agachou para fazer carinho numa galinha que se aproximou. Não, sempre morei na cidade, mas gosto de aprender. Tinha algo nela que me chamava a atenção. Mesmo depois de tudo que tinha passado, ainda tinha luz nos olhos quando falava de coisas simples. Era como se por baixo de todo aquele sofrimento existisse uma mulher forte que só precisava de uma chance para florescer de novo. No final da tarde, quando voltamos para casa, Clara insistiu em fazer o jantar. Disse que não podia ficar parada, que precisava se ocupar. Fez um frango assado com batata e uma salada de alface da horta. Comemos conversando sobre coisas leves, o tempo, os bichos, a vida no campo. Por um momento esqueci que ela estava ali fugindo de um homem que queria matá-la. Por um momento a casa pareceu viva de novo, mas a paz durou pouco. Era quase 9 da noite quando escutamos o barulho de motor na estrada. Clara congelou na cadeira, o garfo parado no ar. O barulho foi ficando mais perto, mais alto. Era uma caminhonete pela grossura do motor. É ele, ela sussurrou.
e o rosto ficou branco que nem papel. O motor parou lá fora, no terreiro. Escutamos portas batendo, vozes de homem, passos pesados na terra seca. "Cadê a mulher, véio?" gritou uma voz grossa lá de fora. "Sabemos que ela tá aí dentro." Clara se levantou da mesa tremendo das pernas às mãos. "Eles me acharam", murmurou. "Como eles me acharam?" Peguei ela pelo braço e a levei para a cozinha, longe das janelas da frente. "Fica aqui, não sai daqui por nada." "Não, seu Antônio. Eles são perigosos. Se o senhor não me entregar, eles podem fazer mal para o senhor. Deixa isso comigo." Peguei a espingarda que guardava no quarto e fui até a porta da frente. 3 homens estavam no terreiro. O do meio era alto, forte, de chapéu na cabeça e cara de poucos amigos. Devia ser o Valdecir. Os outros 2 pareciam capangas. "Boa noite", falei, segurando a espingarda baixa, mas visível. "Em que posso ajudá-los?" "Tô atrás da minha mulher", disse Valdecir. "Sei que ela tá aqui. Alguém viu você tirando ela do rio ontem de manhã." Meu sangue gelou. Alguém tinha visto, alguém tinha contado para ele. "Não sei do que o senhor está falando." Valdecir deu um passo para frente. "Não faz de besta, velho. Clara tá aí dentro e eu vim buscar ela. É minha mulher e eu tenho direito." "Direito?" Senti a raiva subindo. "Que direito um homem tem de amarrar uma mulher e deixar para os jacarés?" Ele sorriu de lado, um sorriso frio. "Ah, então ela já contou a versão dela da história. Aposto que não contou que me roubou, que fugiu com dinheiro meu, que tá dormindo com meio mundo. Não acredito numa palavra do que você tá falando." "Não importa no que você acredita, velho. Importa é que ela é minha mulher e vai voltar comigo, por bem ou por mal." Os 2 capangas se afastaram um pouco, um para cada lado, tentando me cercar. Levantei a espingarda. "Não vai levar ninguém daqui", falei firme. "E é melhor vocês saírem da minha propriedade antes que eu chame a polícia." Valdecir deu uma gargalhada. "A polícia? Velho, você sabe com quem tá falando? Eu sou a polícia aqui na região." Foi quando escutamos o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos, vindo da estrada na direção da casa. Valdecir franziu a testa, tentando ver quem vinha na escuridão. Eram 5 cavaleiros. Reconheci o primeiro. Era João Pedro, meu vizinho mais próximo, dono da fazenda ao lado. Os outros eram filhos e genros dele, todos armados. "Boa noite, Antônio", disse João Pedro, parando o cavalo perto da varanda. "Escutamos barulho de discussão. Tá tudo bem?" João Pedro era conhecido na região. Homem respeitado, de família tradicional, que não devia favor para ninguém e não tinha medo de homem nenhum. "Tá tudo bem, João Pedro. Esses senhores já estavam de saída." Valdecir olhou para os 5 homens montados, calculou as chances e percebeu que a situação tinha mudado. Não era mais 3 contra 1. Era 3 contra 6. "Isso não vai ficar assim", disse apontando o dedo para mim. "Ninguém mexe com o que é meu e sai ileso." "Sua mulher não é uma propriedade", respondi. "E se ela não quer ficar com você, problema é seu." Valdecir subiu na caminhonete, seguido pelos capangas. Antes de ir embora, gritou: "Você não me conhece, velho! Não sabe com quem tá mexendo!" A caminhonete saiu levantando poeira e fazendo barulho. João Pedro desceu do cavalo e veio até a varanda. "Esse aí é perigoso, Antônio." "Valdecir Ramos não é homem de perdoar desaforo." "Eu sei, João Pedro, mas não podia entregar a mulher para ele. E fez certo. Soube que ele quase matou ela." "Que história é essa?" Contei para João Pedro tudo o que tinha acontecido. Ele escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. "Vou falar com meus filhos", disse quando terminei de contar. "A gente vai ficar de olho. Se ele voltar, vocês não vão estar sozinhos." Depois que João Pedro foi embora com os filhos, voltei para dentro. Clara estava sentada no chão da cozinha, encostada na parede, chorando. "Ele não vai desistir", ela disse quando me viu. "Vai voltar, e da próxima vez vai trazer mais gente." Me ajoelhei do lado dela.
Escuta bem o que eu vou te falar, Clara. Você não está sozinha mais. Eu não vou deixar ele te levar. E se for preciso, a gente arruma um jeito de você ir para bem longe daqui, onde ele não possa te achar. Ela me olhou nos olhos. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Por que está arriscando tua vida por uma estranha? Pensei na pergunta dela. Porque mesmo eu estava fazendo aquilo? Por que estava disposto a enfrentar um homem perigoso por uma mulher que conhecia há 2 dias? Por quê? Falei devagar. Tem momentos na vida que a gente tem que escolher entre o que é fácil e o que é certo. E deixar você nas mãos daquele homem não seria certo. Ela encostou a cabeça no meu ombro e chorou mais um pouco. Eu fiquei ali, quieto, sentindo o peso da responsabilidade que tinha assumido. Naquela noite, nenhum de nós dois dormiu direito. Eu ficava levantando para olhar a estrada e escutava ela se mexendo no quarto, acordando com qualquer barulho. Tinha começado uma guerra e eu não fazia ideia de como ela ia terminar. O ataque veio 3 dias depois, numa tarde de quinta-feira. Eu estava no curral, consertando a porteira que o touro tinha quebrado de manhã, quando Clara apareceu correndo, o rosto branco de susto. Seu Antônio, tem fumaça subindo lá da casa do João Pedro. Larguei o martelo e corri para o terreiro. Do outro lado do vale, uma coluna de fumaça preta subia para o céu. Muita fumaça. Pega o corisco, gritei para Clara. Vamos ver o que aconteceu. Montamos os dois no cavalo e saímos em disparada. A estrada de terra levantava poeira atrás da gente e meu coração batia descompassado. João Pedro era meu amigo mais próximo. Se alguma coisa tinha acontecido com ele, chegamos na fazenda do vizinho e a cena era de desespero. O galpão onde ele guardava a ração estava pegando fogo. As chamas lambiam o telhado de zinco e o calor chegava até a estrada. João Pedro e os filhos corriam com baldes d'água, tentando controlar o incêndio. Desmontei e corri para ajudar. Clara ficou segurando o cavalo longe do perigo. O que aconteceu? Gritei por cima do barulho do fogo. Não sei! João Pedro gritou de volta, jogando mais um balde nas chamas. De repente começou a queimar. Do nada! Trabalhamos por mais de 1 hora para apagar o fogo. Quando finalmente conseguimos controlar as chamas, o galpão estava quase todo destruído. Toneladas de milho e ração queimadas. Prejuízo grande. Isso não foi acidente, disse João Pedro quando estávamos descansando, sujos de fuligem e suor. Alguém botou fogo. Você tem certeza? Tenho. Cheiro de querosene por toda parte. E olha isso aqui. Ele me mostrou uma lata vazia de combustível jogada atrás do galpão. Foi o Valdecir, disse Clara, que tinha se aproximado. Ele está avisando que pode chegar perto de qualquer um de vocês. João Pedro assentiu sério. É um recado para mim e para você. Está dizendo que se continuarmos protegendo você, as consequências vão ser piores. Voltamos para casa em silêncio. Clara ia quieta atrás de mim no cavalo, mas eu sentia a tensão no corpo dela. Sabia que ela estava se culpando pelo que tinha acontecido. Não foi culpa sua, falei quando chegamos em casa. Foi sim. Ela desceu do cavalo e foi direto para casa, sem me olhar. A segui até a cozinha. Ela estava sentada na mesa, a cabeça entre as mãos. Clara, me escuta. Não! Ela levantou a cabeça e vi que estava chorando. O João Pedro perdeu tudo por minha causa. A família dele pode estar em perigo por minha causa. E você pode perder essa fazenda, pode morrer, tudo por minha causa. Não é assim que... É sim, eu trouxe essa desgraça para a vida de vocês. Ela se levantou agitada. Eu preciso ir embora, hoje mesmo, antes que ele faça algo pior. Ir para onde? Você mesma disse que ele tem contatos em toda a região. Não importa. Pelo menos vocês vão ficar em paz. Peguei ela pelos ombros. Clara, me escuta bem. Você não vai a lugar nenhum. A gente vai resolver isso juntos. Como? Como a gente vai resolver? Ele tem dinheiro, tem poder, tem homens armados. E nós? Nós temos o quê? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu não sabia responder.
Naquela noite, ficamos acordados, fazendo planos. Discutimos a possibilidade de ir para a polícia em Goiânia, longe da influência do Valdecir. Pensamos em procurar um advogado, em denunciar tudo o que tinha acontecido, mas no fundo, os dois sabíamos que seria a palavra dela contra a dele. E em se tratando de Valdecir Ramos, a palavra dele valia mais. Tem uma coisa que não te contei, Clara disse de repente, quando já era quase meia-noite. O quê? Valdecir tem um problema sério com o jogo. Deve muito dinheiro para gente perigosa em Goiânia, gente que não brinca em serviço. Como você sabe disso? Porque fui eu que peguei as cartas de cobrança no correio. Fui eu que atendi os telefonemas ameaçando ele. Por isso ele tá tão desesperado para me controlar. Acha que se eu abrir a boca vou contar os segredos dele. E você contaria. Ela pensou um pouco. Se fosse para me defender, sim, eu contaria. Era uma informação importante. Valdecir não era só um homem violento. Era um homem com problemas, com inimigos. E isso podia ser útil. Você lembra os nomes dessa gente? Dos credores dele? Lembro de alguns. Por quê? Comecei a formar um plano na cabeça. Perigoso, mas possível. Porque talvez a gente não precise enfrentar ele sozinhos. No outro dia de manhã, enquanto Clara cuidava dos bichos, montei no corisco e fui até a cidade. Precisava usar o telefone do posto de gasolina, longe de ouvidos curiosos. Liguei para Goiânia, pro número que Clara tinha me dado. Alô? A voz do outro lado era grossa, ameaçadora. Tô ligando para falar do Valdecir Ramos. Tenho informações que vocês vão querer saber. Quem tá falando? Alguém que conhece os negócios dele? Sei onde ele anda escondendo dinheiro, sei dos esquemas dele na região. Houve silêncio do outro lado. Que tipo de informação? Do tipo que vale muito dinheiro, mas não é assunto para telefone. Se vocês tiverem interesse, marquem um encontro. Marcamos para 2 dias depois, numa cidade vizinha. Era arriscado, mas era a nossa única chance. Voltei para casa com a sensação de que tinha botado fogo numa situação que já estava explosiva. Mas não tinha escolha. Valdecir tinha começado a guerra. Agora era a vez dele descobrir que eu também sabia jogar sujo. Contei o plano para Clara. Ela ficou assustada. Seu Antônio, essa gente é perigosa. Mais perigosa que o próprio Valdecir. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa de um diabo para expulsar outro diabo. Naquela noite, enquanto jantávamos, escutamos barulho de carros na estrada. Muitos carros vindo na direção da casa. Clara congelou com o garfo na mão. É ele, sussurrou. Peguei a espingarda e apaguei as luzes da casa. Fomos até a janela da frente e olhamos lá fora. 3 carros tinham parado no terreiro. Valdecir saiu do primeiro, seguido por 5 homens, todos armados. Dessa vez, ele não tinha vindo para conversar. Antônio! Gritou lá de fora. Eu sei que você tá aí dentro e sei que a Clara tá com você. Não respondi. Estava calculando as distâncias, pensando numa forma de sair dali com Clara viva. Vou contar até 10, Valdecir gritou. Se vocês não saírem, nós vamos entrar, e aí vai ser pior para todo mundo. 1, Clara estava tremendo do meu lado. Ele vai mesmo entrar, sussurrou. 2, olhei pela janela de novo. Os homens estavam se espalhando, cercando a casa. 3, Clara, falei baixo. Lembra da trilha que te mostrei no mapa? Lembro. 4, vai pela cozinha até o quintal. O corisco tá lá atrás. Monta nele e segue a trilha até a casa do João Pedro. 5, e você? Vou ganhar tempo para você fugir. 6, não vou deixar você aqui sozinho. Clara, pelo amor de Deus, me obedece. 7, ela me olhou nos olhos. Se você não sair vivo disso, eu nunca vou me perdoar. 8, vai, agora. 9, Clara me deu um beijo rápido no rosto e correu para a cozinha. Escutei a porta dos fundos abrindo e fechando. 10, os homens começaram a se aproximar da casa. Valdecir vinha na frente, uma pistola na mão.
Atirei uma vez para o alto, só para avisar que estava armado. Os homens se abaixaram procurando cobertura atrás dos carros. Primeiro que entrar aqui vai sair morto, gritei. Cadê a Clara? Valdecir gritou de volta. Não tá aqui. Mentira, ela não tem para onde ir. Foi quando escutei o barulho que não queria escutar. O relincho do corisco lá nos fundos. Um relincho de dor. Meu sangue gelou. Pegaram ela. Valdecir gritou rindo. Pegaram sua mulherzinha, velho. Corri para a janela dos fundos. Vi 2 homens arrastando Clara, que lutava para se soltar. O corisco estava caído no chão, uma mancha escura no peito. Sangue. Eles tinham matado meu cavalo e agora tinham Clara. Agora você vai sair daí, Valdecir gritou. Senão ela vai para o fundo do rio de novo e dessa vez não vai ter ninguém para salvar. Larguei a espingarda. Não tinha mais escolha. Saí de casa com as mãos levantadas. Valdecir sorriu quando me viu. Um sorriso frio de quem tinha ganhado. Achei que você era mais esperto que isso, velho, mas todo homem tem um ponto fraco. O seu é ela. Clara estava sendo segurada por 2 homens. Tinha um corte na testa e a blusa estava rasgada, mas estava viva. Deixa ela ir, falei. O problema é comigo, não com ela. O problema é com vocês 2. Você por ter metido o bedelho onde não devia e ela por ter esquecido que é minha mulher. Eu não sou sua mulher, Clara gritou, tentando se soltar. Nunca mais vou ser. Valdecir se aproximou dela e deu um tapa no rosto. O som ecoou no terreiro silencioso. Senti a raiva subir como lava de vulcão. Encosta nela de novo e eu te mato, rosnei. Você? Valdecir riu. Você não vai fazer nada, velho, porque se fizer, ela morre primeiro. Ele fez um sinal para os homens. Ponham eles no carro. Vamos resolver isso longe daqui. Foi quando escutamos o barulho. Motores. Muitos motores. Vindo da estrada. Valdecir franziu a testa, tentando ver quem eram na escuridão. Era uma caravana de carros. 5, 6 veículos subindo a estrada de terra, faróis acesos, levantando uma nuvem de poeira. Quem é essa gente? Um dos homens do Valdecir perguntou. Os carros pararam na entrada do terreiro. Homens desceram, muitos homens, mais que os do Valdecir. O primeiro que reconheci foi João Pedro. Depois vi os filhos dele, os genros, os vizinhos, todo mundo armado. Larga a mulher, Valdecir, João Pedro disse a voz firme, e sai da propriedade do meu amigo. Isso não é da sua conta, João Pedro. Quando você botou fogo no meu galpão, virou da minha conta. Valdecir olhou ao redor. Era 6 contra 15. As chances não estavam do lado dele. Isso não vai ficar assim, disse, fazendo sinal para os homens soltarem Clara. Não acabou não, velho. Sim, acabou, respondi. Porque amanhã eu vou para Goiânia falar com os credores seus. Vou contar onde você esconde o dinheiro que deve para eles. O rosto de Valdecir ficou branco. Você não sabe de nada. Sei sim. Sei do dinheiro enterrado no quintal da sua casa. Sei da conta no banco em nome da sua mãe. Sei de tudo, Valdecir. E eles também vão saber. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi medo nos olhos dele. Sobe no carro, ele disse para os homens. Vamos embora. Valdecir, chamei quando ele estava subindo no carro. Se você encostar um dedo na Clara de novo, não vai ser só com os credores que vai ter problema, entendeu? Ele me olhou com ódio, mas não disse nada. Os carros foram embora levantando poeira. Clara correu para mim e se jogou nos meus braços chorando. Pensei que não ia te ver mais, ela soluçou. Tá tudo bem, falei, fazendo carinho no cabelo dela. Acabou, ele não vai mais incomodar você. Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que a guerra ainda não tinha terminado. Valdecir era como cobra ferida. Mais perigoso quando encurralado, e homem com medo faz qualquer coisa. João Pedro se aproximou. Vocês 2 precisam sair daqui essa noite. Ele pode voltar com mais gente. Olhei para Clara, depois para o João Pedro. Você tem razão. A gente vai embora. Para onde? Clara perguntou. Para longe, bem longe daqui. Naquela madrugada, fizemos as malas às pressas.
Peguei o dinheiro que tinha guardado, os documentos importantes e algumas lembranças da Teresa. Clara não tinha nada além da roupa do corpo. Antes de partir, fui até onde o corisco estava caído. O cavalo que tinha me salvado tantas vezes, que tinha sido meu companheiro fiel, estava morto por minha causa. Perdão, meu velho, sussurrei, passando a mão no pescoço dele. Você não merecia esse fim. João Pedro ia cuidar do enterro e da fazenda até eu decidir o que fazer com ela. Saímos antes do amanhecer, na caminhonete de um dos filhos do João Pedro, que nos levou até a rodoviária de Jataí. Compramos passagem para o primeiro ônibus que saía da cidade. Não importava o destino, só importava sair dali. Enquanto o ônibus corria pela estrada escura, Clara dormia encostada no meu ombro. Olhei pela janela, as luzes da cidade ficando para trás, e pensei em tudo que tinha acontecido. Em 2 semanas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Perdi minha casa, minha fazenda, meu cavalo. Mas ganhei algo que pensava que nunca mais ia ter. Ganhei uma razão para viver de novo. E se fosse preciso, faria tudo de novo. O ônibus parou em Palmas às 7 da manhã. Descemos com uma mala pequena cada um e o coração cheio de incerteza. A capital do Tocantins era uma cidade nova, planejada, diferente de tudo que eu conhecia. Prédios altos, ruas largas, movimento de gente que eu não estava acostumado. E agora? Clara perguntou, segurando minha mão enquanto olhávamos o movimento da rodoviária. Agora a gente procura um lugar para ficar uns dias. Depois vemos o que fazer. Encontramos uma pensão simples no centro da cidade. Quarto pequeno, mas limpo. 2 camas de solteiro, um banheiro minúsculo e uma janela que dava para a rua. Não era muito, mas era nosso esconderijo. Durante os primeiros dias, não saíamos muito. Ficávamos no quarto, planejando o futuro, tentando entender como ia ser nossa vida dali para frente. Clara estava quieta, perdida em pensamentos que eu respeitava. Sabe o que eu mais sinto falta? Ela perguntou numa tarde, enquanto olhava pela janela. Do quê? Do silêncio. Do barulho dos grilos à noite, do canto dos pássaros de manhã. Aqui só tem barulho de carro e buzina. Eu sentia a mesma coisa. A cidade era muito diferente do campo. Muito barulho, muita pressa, muita gente que não se conhecia. A gente vai encontrar um lugar no interior de novo, prometi. Só precisa ser longe o suficiente para ele não achar. No 5º dia, decidimos sair para procurar trabalho. Eu tinha algum dinheiro guardado, mas não ia durar para sempre. Precisávamos de uma renda. Andamos pela cidade procurando oportunidades. Clara tinha experiência com vendas. Eu conhecia de agricultura e pecuária. Não era fácil achar trabalho sem referências, sem conhecer ninguém na cidade. Foi numa loja de materiais de construção que encontrei uma chance. O dono, seu Raimundo, precisava de alguém que soubesse mexer com ferramentas e tivesse experiência com o campo. Não pagava muito, mas era um começo. Você tem cara de homem honesto, ele disse depois de conversar comigo por meia hora. E cara de quem sabe trabalhar. Quando pode começar? Amanhã mesmo. Clara conseguiu trabalho numa loja de roupas. A dona gostou dela na hora, disse que tinha jeito para lidar com o cliente. Pela primeira vez em semanas, dormimos com a sensação de que as coisas podiam dar certo, mas a paz durou pouco. Na 2ª semana, quando eu estava chegando em casa do trabalho, Clara me encontrou na porta da pensão. O rosto estava branco de susto. Ele sabe onde a gente está, disse antes mesmo de eu perguntar. Senti o estômago gelar. Como você sabe? Um homem apareceu na loja hoje. Não era cliente. Ficou olhando para mim. Depois saiu sem comprar nada. Na hora do almoço, apareceu outro. Fez a mesma coisa. Você tem certeza que eram homens dele? Tenho. Reconheci um deles. Já vi na companhia do Valdecir. Subimos para o quarto e começamos a fazer as malas de novo. Não podia arriscar. Se Valdecir tinha achado a gente em Palmas, não ia demorar para aparecer. Para onde agora? Clara perguntou, guardando as poucas roupas que tínhamos comprado. Para o Maranhão. Tenho um primo distante lá em São Luís. Faz anos que não falo com ele.
mas talvez ele possa ajudar. Saímos de Palmas na mesma noite. Pegamos o ônibus das 11, que fazia a viagem até São Luís em 2 dias, com várias paradas pelo caminho. Durante a viagem, Clara ficou mais falante. Como se a cada quilômetro que nos afastava de Valdecir, ela respirasse melhor. Seu Antônio, ela disse quando estávamos passando por uma cidade pequena no meio do nada. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende de ter largado tudo por minha causa? Olhei para ela, o cabelo balançando com o movimento do ônibus, os olhos cansados, mas ainda bonitos, as mãos que já conheciam a textura das minhas. Nunca, respondi, nem por um segundo. Mesmo tendo perdido sua casa, sua fazenda, tudo que você construiu com sua esposa. Clara, peguei a mão dela. Aquela fazenda era só terra. Tinha valor sentimental, mas era só terra. O que eu tenho agora, isso não tem preço. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via desde que saímos de Goiás. Eu te amo, disse baixinho, como se estivesse com medo de falar alto. Eu também te amo. Foi a primeira vez que dissemos essas palavras um para o outro. Ali, naquele ônibus velho, no meio da estrada, fugindo de um passado que não nos largava. Chegamos em São Luís numa manhã de sábado. A cidade era grande, com cheiro de mar e barulho de gaivotas. Diferente de tudo que eu conhecia, meu primo Josué morava num bairro simples, numa casa pequena com quintal cheio de plantas. Quando bati na porta, ele demorou para me reconhecer. Antônio Ferreira? Oi, Josué. Ele me abraçou forte. Rapaz, faz quantos anos? 10, 15? Por aí. Apresentei Clara como minha namorada. Josué não fez perguntas, mas vi no olhar dele que entendeu que a gente estava fugindo de alguma coisa. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisar, disse depois que contei uma versão resumida da nossa história. Tenho um quartinho nos fundos que não uso. Não é grande coisa, mas dá pro gasto. O quartinho era simples, mas tinha algo que os outros lugares não tinham. Segurança. Josué era discreto, não fazia perguntas demais e conhecia gente que podia ajudar com o trabalho. Em uma semana, eu estava trabalhando numa oficina mecânica. Clara arrumou emprego numa padaria. Não era o que conhecíamos, mas era honest. E pela primeira vez em muito tempo, conseguimos estabelecer uma rotina sem medo. As semanas foram passando e devagar fomos construindo uma vida nova. Simples, mas nossa. Acordávamos cedo, íamos trabalhar, voltávamos à noite e jantávamos no quintal da casa do Josué, ouvindo ele contar histórias da família. Vocês vão casar quando? Ele perguntou numa noite, depois de 2 cervejas. Clara e eu nos entreolhamos. Não tínhamos falado sobre casamento, não oficialmente. Ainda não decidimos, respondi. Decidam logo. Josué disse rindo. Vocês têm cara de gente que nasceu um para o outro. Naquela noite, quando fomos dormir, Clara trouxe o assunto. Você quer se casar comigo? Perguntou deitada na cama ao lado da minha. Quero, mas só quando você estiver pronta, quando não tiver mais medo. E se eu nunca deixar de ter medo? Então a gente se casa mesmo assim. Medo a gente enfrenta junto. Ela riu. Que romântico você é, seu Antônio. Aprendi com a vida. Dormimos de mãos dadas naquela noite, como todas as outras noites desde que chegamos em São Luís. Mas a tranquilidade não durou para sempre. 2 meses depois, numa sexta-feira à tarde, Josué chegou em casa com a cara preocupada. Apareceu um cara hoje no bar onde eu almoço, disse, se sentando pesadamente na cadeira da cozinha. Perguntando por você, Antônio. Descreveu você certinho. E ela também. Meu sangue gelou. Que tipo de cara? Tipo capanga. Bem vestido, mas com cara de quem não tá brincando. Ofereceu dinheiro para quem desse informação. Clara estava na padaria ainda. Corri para buscá-la. A gente precisa sair daqui, disse quando chegou em casa. De novo? Ela se sentou na cama cansada. Antônio, por quanto tempo vamos ter que fugir? Não sei,
Até ele desistir? Ou até... Até o quê? Não terminei a frase. Não queria dizer o que estava pensando. Que talvez a única forma de ter paz fosse se Valdecir morresse. Ou se nós morrêssemos. Para onde agora? Ela perguntou. Para o interior, para bem longe de qualquer cidade grande. Tem um lugar que eu conheço, no sul do Maranhão. Cidade pequena, no meio do nada. Talvez lá ele não ache. Fizemos as malas mais uma vez. Josué nos levou na rodoviária e se despediu com um abraço apertado. Se precisarem de alguma coisa, mandem notícia, disse. E cuidem-se. O ônibus para Balsas saiu à meia-noite. Clara dormiu a viagem inteira, encostada no meu ombro. Eu fiquei acordado, olhando a estrada escura pela janela, pensando se um dia íamos ter paz de verdade. Balsas era uma cidade pequena, no meio do Cerrado Maranhense, parecida com as cidades que eu conhecia em Goiás, mas longe o suficiente para ser um novo começo. Alugamos uma casinha simples na periferia, 2 quartos, cozinha, banheiro e um quintal pequeno onde Clara plantou umas flores. Arrumei trabalho numa fazenda nos arredores, cuidando de gado. Clara começou a vender doces que fazia em casa. Por 6 meses fomos felizes, de verdade felizes. Acordávamos com o sol, trabalhávamos durante o dia e à noite ficávamos no quintal conversando e planejando o futuro. Sabe o que eu quero? Clara disse numa noite, enquanto olhávamos as estrelas. O quê? Quero ter filhos com você. Quero uma família de verdade. Mesmo sendo tarde para mim, eu já tenho quase 60 anos. Idade é só número. O que importa é o coração. Ela tinha razão. Meu coração estava mais novo do que nunca. Foi nessa época que decidimos nos casar. Não numa igreja grande com festa, mas no cartório mesmo, só nós 2 e 2 testemunhas que arrumamos na hora. Antônio Ferreira, disse o juiz de paz, aceita Clara Santos como sua esposa? Aceito. Clara Santos, aceita Antônio Ferreira como seu marido? Aceito. Beijamos ali mesmo, na frente do juiz e das testemunhas estranhas. Um beijo que selou não só nossa união, mas nossa decisão de enfrentar qualquer coisa juntos. Voltamos para casa de mãos dadas, como marido e mulher oficialmente. Agora somos família, Clara disse quando chegamos em casa. Sempre fomos, respondi. Só fizemos oficial. Naquela noite, pela primeira vez, dormimos na mesma cama. Não por necessidade, não por falta de espaço, mas por escolha, por amor. E por 3 meses, fomos o casal mais feliz de Balsas. Até que numa tarde de terça-feira, quando eu estava voltando do trabalho, vi a caminhonete estacionada na frente da nossa casa. Uma caminhonete que eu conhecia bem. Valdecir tinha nos encontrado de novo. E dessa vez, ele estava dentro da nossa casa. Meu coração parou quando vi a caminhonete. Corri para casa, a mente voando. Clara estava lá dentro, sozinha, com ele. A porta da frente estava aberta. Entrei devagar, tentando não fazer barulho. Escutei vozes vindo da cozinha, a voz grossa do Valdecir e a de Clara. Calma, controlada. Não vai adiantar nada, ela estava dizendo. Não sou mais a mesma mulher de antes. Você é minha mulher, sempre vai ser. Não, agora sou mulher do Antônio. Casei com ele, tenho documento e tudo. Ouvi o som de uma cadeira arrastando no chão. Documento não vale nada. Você casou comigo primeiro. E me separei, lembra? Você que não aceitou. Cheguei até a porta da cozinha. Valdecir estava de costas para mim, sentado na mesa. Clara estava do outro lado, de pé, as mãos apoiadas na pia. Vi que ela tinha notado minha presença, mas não demonstrou. Dessa vez não vai ter fuga, Valdecir disse. Cansei de correr atrás de vocês. Ou você volta comigo agora, ou o quê? Clara perguntou, erguendo o queixo. Ou seu maridinho não vai ver o sol de amanhã? Foi quando entrei na cozinha. Não vai ver mesmo, falei. Porque quem não vai ver é você. Valdecir se virou.
a mão indo instintivamente para a cintura, onde devia estar carregando uma arma. Chegou o véio, disse sorrindo frio. Já estava esperando você. Sai da minha casa. Sua casa? Ele riu. Véio, isso aqui tudo é meu agora. Comprei a casa, comprei o terreno, comprei até o emprego que você tinha na fazenda. O dono me deve favor. Senti o chão sumindo debaixo dos meus pés. Você tá mentindo. Tô não. Quer ver? Tirou uns papéis do bolso. Aqui, escritura da casa. Comprei ontem. E aqui, carta do seu patrão te mandando embora. Efetivo desde hoje. Clara se aproximou de mim. Antônio, não tem mais para onde correr. Valdecir continuou. Não tem mais dinheiro, não tem mais trabalho, não tem mais casa. Acabou o jogo. Olhei para os papéis na mão dele. Podiam ser falsos, mas conhecendo o poder dele, provavelmente eram verdadeiros. O que você quer? Perguntei. Quero minha mulher de volta e quero você bem longe daqui, para sempre. E se eu não aceitar? Valdecir levantou da cadeira. Era maior que eu, mais novo, mais forte e estava armado. Aí você vai ter um acidente, desses que acontecem com gente que mexe onde não deve. Clara deu um passo para frente. Chega, Valdecir. Chega dessa loucura toda. Loucura? Ele se virou para ela. Loucura é você achar que pode ser feliz com outro homem. Loucura é você achar que eu ia deixar. Você não me ama, Clara disse, a voz mais firme que eu já tinha ouvido. Você não sabe nem o que é amor. Só sabe possuir, controlar, destruir. Eu sei cuidar do que é meu. Eu não sou sua. A voz dela subiu. Nunca fui. Você me comprou do meu tio quando eu tinha 17 anos, lembra? Pagou as dívidas dele em troca de casar comigo. Isso não é casamento, é compra e venda. Valdecir ficou quieto. Era a primeira vez que eu ouvia essa parte da história. Você me prendeu numa casa que era uma cadeia, Clara continuou. Me batia quando eu tentava falar com alguém, me trancava quando queria sair. Isso não é amor, é doença. Eu fazia isso porque te amava. Não, Clara gritou. Você fazia isso porque é um homem doente que confunde amor com posse. Valdecir levantou a mão para bater nela. Agarrei o braço dele. Não encosta nela. Ele se virou para mim com ódio nos olhos. Tira a mão de mim, velho. Sai da minha casa. Sua casa? Ele empurrou minha mão e sacou a pistola. Essa casa é minha e ela também é minha. A arma apontada para mim. Clara ofegando de medo. O momento que eu mais temia tinha chegado. Valdecir, Clara disse, a voz trêmula. Para com isso, você não é assassino. Não? Ele riu amargo. Você não sabe do que eu sou capaz, Clara. Não sabe quantas pessoas já sumiram por causa de mim. Então mata, falei olhando ele nos olhos. Mata logo, mas antes deixa eu te falar uma coisa. Que coisa? Você já perdeu. Mesmo que me mate, mesmo que leve ela à força, você já perdeu. Como assim? Porque ela nunca vai te amar. Nunca. Pode bater, pode prender, pode fazer o que quiser, mas o coração dela nunca vai ser seu. E isso vai te matar por dentro todo dia. Valdecir hesitou. A arma tremeu um pouco na mão dele. Eu posso fazer ela me amar de novo. Não pode, Clara disse baixinho, porque eu descobri o que é amor de verdade. E não é o que você sente por mim. É o que esse velho sente? É. O Antônio me ama de um jeito que você nunca entendeu. Ele me ama livre. Não me prende, não me controla, não me bate. Ele me ama e quer me ver feliz, mesmo que seja longe dele. Olhei para Clara, surpreso. É verdade. Ela continuou me olhando. Se você me pedisse para ir embora para eu ficar segura, eu ia. Porque sei que você quer meu bem, não me quer só para você. Era verdade. E doía admitir. Mas eu não vou, ela disse voltando a olhar para o Valdecir. Porque descobri que a gente não vive fugindo do medo. A gente vive enfrentando ele. Valdecir baixou a arma um pouco. Clara, não. Você vai me escutar agora. Pela primeira vez na vida você vai me escutar. Ela deu um passo para frente. Eu fui sua mulher por 5 anos. 5 anos de inferno. Você me batia, me xingava, me humilhava.
E eu aguentava porque achava que era normal. Porque meu tio me disse que marido era assim mesmo. Valdecir não respondeu. Mas quando conheci o Antônio, descobri que não era. Descobri que homem de verdade não bate em mulher, não grita, não ameaça, não controla. Homem de verdade cuida, protege, respeita. Eu respeitava você. Mentira, Clara gritou. Você me tratava como objeto, como se eu fosse gado que você tinha comprado. Eu te dava tudo, casa, comida, roupa. Você me dava tudo menos o que eu mais precisava, liberdade. Valdecir ficou em silêncio, a arma ainda na mão. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Clara perguntou. Foi quando o Antônio me encontrou na beira do rio, quando ele me salvou, não só da morte, me salvou de você. Clara, Valdecir tentou falar. E sabe qual foi o segundo dia mais feliz? Foi quando a gente se casou, quando eu virei mulher dele por amor, não por obrigação. Ela se aproximou mais. Você quer me levar à força? Então leva. Mas vai ter que me arrastar, vai ter que me amarrar de novo, vai ter que me trancar. E mesmo assim, meu coração não vai ser seu. Valdecir olhou para ela, depois para mim, depois para a arma na própria mão. Não era para ser assim, murmurou. Era para ser como? Clara perguntou, mais gentil agora. Eu só queria que você voltasse. Queria que a gente fosse feliz de novo. A gente nunca foi feliz, Valdecir. Você era feliz porque eu não reclamava, mas eu não era feliz. Ele baixou a arma completamente. Eu não sei viver sem você. Vai ter que aprender. Do mesmo jeito que eu aprendi a viver sem medo. Valdecir guardou a arma no coldre. Os ombros curvados, a cabeça baixa. Os credores de Goiânia me acharam, disse de repente. O quê? Clara perguntou. Eles me acharam. Querem o dinheiro que devo. Todo o dinheiro, vão tomar a fazenda, as terras, tudo. Entendi. Ele não tinha vindo atrás de Clara só por obsessão. Tinha vindo porque estava desesperado. Por isso você está aqui, falei. Não é só por ela. Você está fugindo também. Valdecir assentiu. Eles me deram uma semana para arranjar o dinheiro. Se não arranjar, eles te matam. Clara completou. Matam. Ficamos os três em silêncio na cozinha. 2 homens e uma mulher, cada um carregando suas dores, seus medos, seus arrependimentos. Valdecir, Clara disse finalmente. Por que você não some? Vai para bem longe, muda de nome, começa uma vida nova? Com que dinheiro? Eles congelaram tudo que eu tinha. Então arruma um trabalho, de verdade, com as próprias mãos. Ele riu amargo. Você acha que eu sei fazer alguma coisa além de mandar em gente? Aprende, igual eu aprendi a viver sem você. Valdecir olhou para Clara por um longo tempo, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Você ficou forte, disse finalmente. Fiquei, porque tive quem me ensinasse que eu podia ser. Ele olhou para mim. Você tem sorte, velho. Ela é especial. Eu sei. Cuida bem dela. Vou cuidar. Valdecir se dirigiu para a porta. Parou no meio do caminho. Clara, chamou sem se virar. Que foi? Me perdoa por tudo, por todos esses anos, por ter sido o homem que fui. Clara demorou para responder. Eu perdoo, disse finalmente. Mas não esqueço e não volto. Ele saiu sem dizer mais nada. Escutamos a caminhonete ligando e saindo. Clara desabou na cadeira, as pernas tremendo. Acabou, sussurrou. Realmente acabou. Sentei do lado dela e a puxei para perto. Acabou sim. Você acha que ele vai realmente ir embora? Acho. Ele está com medo dos credores. E mais importante, ele finalmente entendeu que perdeu você, de verdade. Ficamos abraçados na cozinha até escurecer, sem falar nada. Só sentindo o alívio de estar vivos, de estar juntos, de ter passado pela tempestade. Antônio, Clara disse quando já era noite. Aquela história da casa, do emprego. Você acha que era verdade? Não importa. Se for, a gente arruma outro lugar,
outro trabalho. A gente se vira. E se não tivermos dinheiro para sair daqui? A gente fica e constrói uma vida nova aqui mesmo. Mesmo sem nada, a gente tem tudo. Tem um ao outro. Ela sorriu. Você tem razão. Naquela noite, fizemos planos. Se realmente perdêssemos a casa, íamos procurar outro lugar para morar. Talvez voltasse para o interior de Goiás, para perto do João Pedro. Ou talvez ficasse mesmo ali no Maranhão, recomeçasse do zero. Não importava onde. Importava era que íamos juntos. 3 dias depois, descobrimos que os papéis que Valdecir tinha mostrado eram falsos. A casa ainda era nossa, o emprego também. Tinha sido só mais uma tentativa de nos assustar. Mas também descobrimos outra coisa pelos jornais. Valdecir Ramos tinha sido encontrado morto numa estrada entre Goiânia e Brasília. 3 tiros no peito. Os credores tinham cobrado a dívida do jeito deles. Clara chorou quando leu a notícia. Não de saudade, de alívio. E talvez um pouco de pena. Ele não era mau no começo, disse. Era só perdido. Todo mundo tem escolhas na vida, respondi. Ele fez as dele. 5 anos se passaram desde então. Hoje, enquanto escrevo essa história, Clara está na cozinha fazendo o almoço. Estamos de volta para Goiás, numa fazendinha pequena que compramos perto de Jataí. 3 alqueires só, mas o suficiente para nós 2 e para Maria, nossa filha de 2 anos, que nasceu quando Clara já achava que não podia mais ter filhos. A menina tem os olhos da mãe e a teimosia do pai. Brinca no quintal com os pintinhos, ajuda a mãe a colher verdura na horta e toda noite pede para eu contar a história de como conheci a mamãe. Conta do cavalo, papai, ela pede, sentada no meu colo na varanda. E eu conto. Conto do corisco que deu a vida para nos salvar. Conto da beira do rio, dos jacarés, da primeira vez que vi sua mãe. Conto de como o amor chegou devagar, sem pressa, como planta que cresce no tempo certo. Clara escuta da cozinha e sorri. Conta direito, Antônio. Não inventa coisas. Não estou inventando nada, estou contando como foi. E é verdade, não preciso inventar nada. A vida já se encarregou de escrever uma história bonita para nós. João Pedro vem nos visitar todo mês. Traz notícias da região, ajuda com os conselhos de quem tem experiência, diz que nunca viu um casal mais feliz. Vocês nasceram um para o outro, ele fala toda vez. Só demoraram para se encontrar. Talvez ele tenha razão. Talvez algumas pessoas realmente nasçam uma para outra, mas precisem passar por muito sofrimento antes de se encontrar. Talvez o sofrimento seja necessário para que a gente aprenda a valorizar o que é bom. Eu era um homem morto por dentro quando encontrei Clara naquela manhã na beira do rio. Morto de saudade, de solidão, de falta de propósito. Ela também estava morrendo, mas de medo, de desespero, de falta de esperança. A gente se salvou mutuamente, não no sentido romântico de filme, mas no sentido real, de 2 pessoas que se acharam quando mais precisavam uma da outra. Hoje, quando acordo de manhã e vejo Clara dormindo do meu lado, quando escuto o riso da Maria no quintal, quando sinto o cheiro de café fresco vindo da cozinha, eu sei que todos os dias difíceis valeram a pena, porque o amor verdadeiro é isso, não é só sentimento, é escolha. Todo dia você escolhe ficar, escolhe cuidar, escolhe amar mesmo quando é difícil. E eu escolho Clara todos os dias, como ela me escolhe. E amanhã, quando o sol nascer de novo sobre nossa pequena fazenda, eu vou escolher ela outra vez. E ela vai escolher eu. Porque descobrimos uma coisa que muita gente demora a vida toda para aprender. O amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Precisa só ser real. E o nosso é real como a terra vermelha debaixo dos nossos pés, real como o canto dos passarinhos no amanhecer, real como a promessa que fizemos um para o outro naquele cartório em Balsas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza.
Real como o milagre de duas pessoas perdidas que se acharam numa manhã de março, na beira de um rio, quando os jacarés cercavam e a esperança parecia longe. Mas a esperança nunca está longe. Às vezes, só está disfarçada de encontro casual, de gesto de bondade, de coragem para estender a mão quando alguém precisa. E quando você estende a mão para salvar alguém, nunca sabe se quem vai ser salvo é a outra pessoa ou você mesmo. Há momentos na vida em que Deus coloca alguém no nosso caminho quando menos esperamos e quando mais precisamos, e às vezes essa pessoa não vem para ser salva, vem para nos salvar.